Glória a Deus, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer de forma breve um tema relevante chamado equilíbrio doutrinário. É importante nós termos uma doutrina realmente moderada, bíblica, pois sabemos que os mornos Deus vomitará. E também não podemos implantar a nova aliança debaixo de regras ou cobrança de comportamento debaixo da lei, porque sabemos que os vinhos novos têm que ser em odres novos. Cremos que se queremos ajudar as pessoas a de fato escapar e serem salvas, ter uma fé salvífica e frutos de arrependimento, precisamos da ajuda do Espírito Santo, tanto para expor isto como para receber também, pois muitas vezes o homem, desde a queda, ele acaba tendo conceitos, fortalezas mentais que dizem, isso não tem problema, não dá nada, quando na verdade a Bíblia explicitamente diz que é pecado. Portanto, se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. Mas se dissermos que temos a Jesus Cristo e continuarmos misturado com mundanismo, carnalidade e aquilo que o Senhor chama de pecado, vamos morrendo aos poucos até desviar e ser como o cão que volta por seu vômito, a porca que volta para sua lama, ou seja, nos desviamos do reto caminho, porque vamos desprezando o extinguindo do Espírito, e daqui a pouco o pecado vai ficando atraente e a pessoa volta para trás. Ela retrocede. A Bíblia diz aqui em Colossenses capítulo 2, olha só, versículo 22 e 23. Segundo os preceitos e doutrina de homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, né? Parece ser conselhos sábios, até mesmo algo de Deus, como o culto de si mesmo, né? Falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade, ou seja, esse tipo de religiosidade não faz o homem ser espiritual, mas ali ele professa algumas coisas, repete como papagaio, mas a sua vida ainda continua na esfera do diabo. Não houve um novo nascimento, não houve realmente salvação. Essa pessoa está se enganando. De maneira alguma poderemos ver o reino dos céus se não nascermos do alto. Aqui o que nós estamos vendo é que o Senhor nos chama para ajudar as pessoas a realmente de fato se salvarem. Como diz em Pedro, sabendo que todas as coisas perecerão, que todos os elementos ardendo se desfarão, que pessoas devemos ser. Não somos salvos pelas obras, certamente somos salvos pela graça através da fé. E essa fé não é morta. A fé salvífica é uma fé que abre para que o Espírito de obediência venha habitar no nosso coração e produz mudança. Uma igreja local que não produz santificação, renúncia, que não livra os seus membros do mundanismo, da carnalidade, e que permite que eles continuem sendo os mesmos, apenas ali frequentadores, que não afete realmente a sua vida, esse tipo de igreja é perigosa, porque vai fazer com que as pessoas se enganem como uma ratoeira, sabe? Pensando que está ganhando um queijo, mas na verdade está ganhando emote. Precisamos de uma doutrina moderada que exponha, não tenha medo de perder certas pessoas que não vão querer abrir mão, como aquele jovem rico não quis abrir mão do seu ídolo, que era a sua riqueza. E Jesus não barateou o evangelho, não, ele disse, olha, é isso aí que precisa ser feito para você entrar no reino dos céus, né? Essa renúncia aí, porque o teu coração está no dinheiro. O que vemos sem dúvida, meus amados irmãos, que se por um lado o extremo é igrejas que não chamam o povo à santificação, não se importam com a alma das pessoas, permitem livremente que os seus membros continuem enganados como eram antes de entrar naquela igreja. Não há mudança. Continuam misturado com as mesmas coisas deste mundo, como diz em 1 João 2,15 e também Tiago 4,4, que esse tipo de gente misturado com o mundanismo não percebe o amor de Deus e são inimigos de Deus. Aí professam com a sua boca que são evangélicos, mas na verdade não nasceram do alto, e a prova é que não houve fruto de arrependimento, não houve mudança. A pessoa apenas frequenta uma entidade religiosa, eu não sei como chamar isto, mas na verdade a palavra igreja é duas palavras gregas juntas, ek, kalel. Ek quer dizer para fora, kalel chamados, os chamados para fora do mundanismo, da carnalidade, da vida para a sua carne,
chamados para viver como embaixadores celestiais. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Somos chamados para viver para Deus, com Deus e para a glória de Deus. E isto tendo a nossa carne sujeita. Então, o Evangelho, que não ensina a pessoa a andar no Espírito e ter a sua carne sujeita, os desejos da sua carne, e que a pessoa continua andando na carne, é uma igreja que não produz salvos. Olha, as obras da carne estão lá em Gálatas 5, você pode ver. E muitas vezes aquilo é praticado sem arrependimento, sem confissão, aonde é visto como normal e natural. Então esse é um extremo, é o extremo da igreja que não leva o povo à maturidade, à santificação, à salvação, apenas o engana ali, o amorna, né, e tira o seu dinheiro. Por outro extremo, existe a igreja controladora. A igreja que cria doutrinas e exige dos membros coisas que não estão na Bíblia. E começam a forçar as pessoas, como se fosse um fanatismo, a pensar como líder e fazer tudo exatamente como ele pensa. E ele não tem um versículo para respaldar o que ele está dizendo. Mas ele diz que o anjo falou, que ele acha, que é a opinião dele, que Deus revelou. Não, amados, a autoridade de uma pregação é o versículo. Se não está no versículo, não podemos ir além da palavra e dizer o que ela não diz. Não podemos também controlar a vida das pessoas, nós temos que orientar. Mas o livre-arbítrio, desde Adão lá no paraíso até o final, nós vemos que Deus não força as pessoas a segui-lo, a servi-lo. Nós devemos orientar a pessoa, mas não ter um fiscal na casa dela para ver se ela está obedecendo ou não, controlando as pessoas. Não. As pessoas devem ser livres para escolher obedecer ou desobedecer. Isto é, a pessoa com Deus. São 4 tipos de solo. Não cabe à igreja monitorar, forçar, né? Não cabe à igreja exercer sobre o membro controle, porque o Senhor não deu domínio de homem sobre homem. O controle de homem sobre homem é satânico. A Bíblia diz que o homem que domina o homem para sua perdição o faz. O domínio que Deus nos deu foi sobre os demônios, sobre as doenças, sobre todas as coisas que se movem sobre essa terra. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, e deu domínio sobre tudo que se move, mas não deu o domínio do homem sobre o homem. Agora, é claro que se uma pessoa vai ter um cargo, vai ter um ministério dentro de uma igreja local, ele precisa ser o exemplo dos fiéis. A Bíblia diz: não empunhais precipitadamente a mão, ou seja, não participe dos pecados alheios de um obreiro, colocando imediatamente ele no microfone, ou dando a ele a oportunidade, sem saber realmente se ele não tem uma vida dupla fora da igreja, causando escândalo e envergonhando toda a comunidade. Porque se a pessoa ela aspira ser alguém que vai falar em nome de Cristo, a Bíblia diz: aparte-se de toda iniquidade. Né? Não quer dizer que ele tem que ser perfeito, mas temente, humilde e dizer que pecado é pecado. Não podemos ter obreiros que digam: não, pecado não é pecado. Não é verdade, meus amados irmãos? Então isto é o que nós precisamos orientar. O que nós precisamos é dizer claramente o que é pecado, sem dó de perder membros, né? Hoje, para não se perder dizimistas, os pastores ficam pisando em ovos aí, cuidando com o que pregam, com o que não pregam, para não ferir essa família ou aquela. Na verdade, não queremos ferir ninguém, e na verdade não queremos que ninguém saia da igreja. Não é verdade, meus amados irmãos? Mas quando a pessoa não se sente bem na igreja local, não concorda com a visão da igreja local, ou ela tem realmente uma teimosia no coração, é bom que ela procure uma igreja onde ela se sinta bem e tenha lá a mesma linguagem. Eu louvo a Deus pelos irmãos que estão coligando conosco atualmente. Nós já, pela graça, temos falado a mesma linguagem. Temos uma equipe maravilhosa e irmãos que estão se sentindo bem em ouvir a palavra da graça. Não somos perfeitos, mas temos procurado a unidade. Isso é muito importante. Você que está nos ouvindo aí, que é pastor, você aí que é líder de uma igreja, amados, não abra precedente, não seja bonachão, não seja aquele que faz vistas grossas ao pecado, porque isso entristece o Espírito Santo e enfraquece a igreja, né? Mas por outro lado, não seja um tirano, um cruel que força as pessoas. Cada um está no estágio, as pessoas estão crescendo e aos pouquinhos elas vão aprendendo. À medida que nós vamos intercedendo e pregando a verdade com amor, Deus vai concedendo arrependimento aqui e ali.
e o joio e o trigo crescerão juntos, mas naquele dia o Senhor vai separar o joio do trigo. Então não é nós que vamos arrancar o joio da igreja, mas sim, se for preciso, disciplinar. E é claro que se aparecer um joio com o microfone, temos que tirar o microfone, porque isso é muito importante, que não haja na igreja do Senhor divisões.